Olá, estou aqui gravando o vídeo sobre o conteúdo da aula de hoje, para substituir o vídeo do Google Meet, que ficou recortado em várias partes devido a problemas da internet. Então agora, depois da prova, nós estamos vendo a metodologia do ensino da matemática, especialmente tendo como base a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Nós estamos iniciando com a BNCC para a educação infantil. Na aula passada eu já postei alguns vídeos sobre os objetivos do ensino da matemática na perspectiva da BNCC da primeira fase da educação infantil. E hoje nós temos mais 2 dessa fase e também teremos 8 objetivos da segunda fase da educação infantil. E na próxima aula nós veremos 8 objetivos da terceira fase da educação infantil. Hoje em dia, a partir da BNCC, a educação infantil é entendida por 3 fases. A primeira fase vai de 0 a 1 ano e meio, 0 meses, né, a 1 ano e meio. Seria o antigo berçário, né? Depois nós temos de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, o antigo maternal, que daí nós temos a segunda fase. E a terceira fase é a fase do pré-2 e 3, pré-1 e 2, né? Que é dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses. E agora, desde a decisão do Supremo, as crianças vão para a escola com 6 anos de idade completas até 31 de março. Então, com 6 anos, a criança já vai para o primeiro ano. A obrigatoriedade para a criança estudar é a partir dos 4 anos de idade, né? A partir da terceira fase da educação infantil, que seria o pré-1 e pré-2 nas organizações dos CMEs e das escolas aí já há bastante tempo. A BNCC, ela trabalha com códigos, né, para os objetivos de ensino. Para a educação infantil, a BNCC trabalha com campos de experiência, são 5 campos de experiência. Para nós, nos interessa apenas um campo de experiência, que é o campo de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que é aonde se encontra o conteúdo que nós podemos identificar como conteúdo matemático. A educação infantil, ela não tem essa divisão das disciplinas, né? Mas ela já tem a preparação para isto para mais tarde, né? A BNCC ela é bem transdisciplinar. E dentro deste campo de experiência, nós temos vários objetivos. E como que eles são descritos? Na BNCC aparece assim, E1, que significa Educação Infantil. Aí aparece 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. No caso da primeira fase de educação infantil, vai só até 06. Na segunda e terceira até 08, que são os objetivos, no número dos objetivos, né? Depois aparece ET maiúsculo. Não é de extraterrestre, não. Refere-se ao campo de experiência, espaço, tempo, as iniciais de espaço-tempo, quantidades, relações e transformações. Mas o ET faz essa sigla. E aí vem o 01, o 04, 0, aí sim, desculpem, o primeiro 01, 02, 03, 04, na verdade só vai até 03. É a fase da educação infantil, tá? No caso 01, primeira fase, 02, segunda fase, 03, terceira fase. E por último que vem o de 01 até 08 para identificar os objetivos da educação infantil, da aprendizagem do campo de experiência na educação infantil, né? Então hoje eu apresento para vocês aí no NOAVA, né? Nós temos inicialmente o 5º objetivo da primeira etapa da fase da educação infantil para esse campo de experiência, que é o objetivo de manipular materiais diversos e variados para comparar diferenças e semelhanças entre elas.
Então, os conceitos matemáticos aqui são a comparação, a semelhanças e diferenças. Nessa fase, né, na educação infantil 1, as crianças elas trabalham basicamente com os sentidos, né? E quais são os principais sentidos mais fortes nessa fase da criança? Primeiro, o paladar. A criança leva as coisas quase todas à boca, né? E aí ela pode perceber a textura das coisas, né? A maciez, etc, né? Mas também o tato. A criança nessa época desenvolve o tato, o olfato, o cheiro, né? Visão e audição. A criança nessa idade adora luz, música, sons, né? Quanto mais movimentado o desenho animado, mais ela se interessa, né? Então, essas coisas que precisam ser trabalhadas neste objetivo. E nessa fase é tudo de estímulos e observação, porque nem a oralidade a criança ainda desenvolveu para dar as suas respostas do que pensa, do que age, do que sente. É observando que a gente vai ver se a criança percebeu que aquilo é macio, se ela aperta, se ela morde, enfim, são reações ainda não orais e muito menos escritas, óbvio, né? E o objetivo 6 da BNCC para o campo de experiência de espaço e tempo é vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras. E aqui entram aquelas brincadeiras, danças, balanços, escorregadores, etc., onde você vai trabalhar com o corpo da criança, né? A famosa brincadeira lá do serra, serra, serrador, né? Você põe ela na perna, né? E faz os balanços e de repente cerrou tudo, cai, né? Meio que derruba a criança, joga o corpinho dela para trás. Então, os ritmos ela vai desenvolvendo ali até ela conseguir já definir é, quando que vai acontecer essa queda, quando que vai acontecer isso, né? As reações dela, né? Ela já solta o corpinho, já, né? Assim também diversas outras cantigas, parlendas, etc. Reprodução de sons, notas e sílabas. E aqui já pode entrar também devagarinho a numeração, né? Um, dois, três, né? Então essas musiquinhas que envolvem números, né? Também é interessante para ela ir se familiarizando, né? Ela não vai sabendo o que significa um, dois, três, mas ela está se familiarizando, né? Aí nós vamos para a segunda etapa da educação infantil, que vai de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. O primeiro objetivo aqui do campo de experiências do espaço e tempo, ele propõe que nós precisamos fazer com que a criança explore e descreva semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos. Textura, massa e tamanho, principalmente, né? E aqui a proposta de atividades é uma proposta de você, um exemplo, por exemplo, é você fazer as crianças investigarem e explorarem o ambiente em duplas ou em grupos e depois também aquelas atividades de faz de conta. A criança imagina muito nessa idade, né? Organizar blocos conforme critérios, né? Pedir para a criança, ó, tem essas pecinhas aqui, junta elas para a professora aqui. Aí depois, como é que você juntou? Por que você juntou assim, né? Ela explica aí o critério que ela utilizou, né? Também na exploração externa, árvores, né? Árvores com folhas, sem folhas, com flores, sem flores, árvores pequenas, grandes, etc. Árvores com espinho, sem espinho, né? Plantas, a diversidade das plantas, né? A textura das coisas no pátio, né? O piso, a areia, pedra brita, enfim, tudo. Os alimentos de acordo com o gosto, com a temperatura, os tipos de alimentos, né? Também, nessa fase, dá para explorar com a criança os processos de transformação. De que forma? Um exemplo, você pega tinta guache, né? E pinta 2 dedinhos da criança, um de amarelo e um de azul.
Aí você pede para a criança misturar aquilo, começar a mexer com aquilo, ela vai transformar aquilo, vai ficar uma tinta verde, né? Ela vai perceber aquela transformação da cor da tinta. Aí você pode misturar também as outras cores básicas e ver como que a criança brinca com isso, como ela pode ser com massinha também, enfim, com diversas, mas a tinta ela se mistura mais facilmente, mais rapidamente, e aí ela vai criar novas cores, né? O segundo objetivo dessa fase, da segunda fase de educação infantil, ele propõe observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais. O quê? Luz do sol, vento, chuva, né? Dia ensolarado, dia nubloso, chuvoso, vento, frio, calor, claro, escuro. Que horas que amanhece, que o dia fica mais claro? Que horas que escurece, né? No final do dia, tal, hora de relógio, a criança ainda não vai saber exatamente, né? Então, estimular a atitude investigativa da criança, fazê-la fazer descobertas e conexões e questionamentos. Pedir para ela contar se ela passeou no fim de semana, para onde ela foi, o que ela viu, né? Mar, rio, lago, campo, árvores, chácara, cidade, enfim, né? E, e aí nunca censurar a criança, porque ela pode ser que ela invente, não tem problema, né? Fazer a criança perceber chuva forte, chuva fraca, vento forte, vento fraco, né? O professor tem que estar atento ao que está acontecendo e trabalhar isso com as crianças, né? Ó, vamos ver lá fora na janela, agora está assim, 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 né? Ou quando sai para o pátio, etc. Né? No terceiro objetivo dessa fase, da segunda etapa da educação infantil, ele é um objetivo de espaço e tempo que pede para desenvolver na criança a capacidade de compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. Essa aqui é o objetivo mais atitudinal, mas ele tem a perspectiva da classificação da matemática, né? Classificar tipos de plantas, classificar tipos de animais, né? De que forma fazer isso? Observando filmes, observando vídeos, observando imagens, trabalhando com ela, dá para organizar visitas a zoológico, visitas a parques, né? Perguntar se a criança tem animais em casa, como é que ela faz, que tipo de cuidados que ela tem com os animais, etc, né? Ou os pais, ou se a avó, ou alguém, né, tem um animal, como é que cuida, se é grande, se é pequeno, né? A próxima etapa, a quarta etapa, o próximo objetivo, o objetivo 4 dessa segunda etapa da educação infantil, ela propõe identificar relações espaciais, dentro, fora, em cima, embaixo, acima, abaixo. Aqui já é bem matemático, né? O que você pode fazer aqui para a criança entender e compreender essas diferenças? É fazer um processo exploratório dentro do CMEI, colocando alguns objetos em lugares diferentes e dando pistas, né? A próxima pista agora vai ter que ir lá fora, né? Não, agora está aqui dentro, né? Está em cima de alguma coisa, está embaixo de alguma coisa. Fazer a criança explorar essas pistas, né? A brincadeira mais comum é quente e frio, né? Mas essa você vai dando essas pistas já direcionando para ela entendendo o que é dentro, o que é fora, o que é cima, o que é embaixo, etc. No vídeo, o autor fala de uma receita de bolo, de fazer um bolo, etc. E lá ele dá uma série de dicas de como trabalhar com essa parte com esses conceitos, né? O quinto objetivo dessa etapa da educação infantil, ele já é bem matemático. Classificar objetos considerando determinado atributo, tamanho, peso, cor, forma, entre outras coisas, né? E aí, você pode perceber que esse objetivo é muito parecido com o primeiro objetivo, né? E aí é necessário escolher atributos, aprender a escolher atributos, aprender a comparar para classificar, né? E para isso dá para utilizar brinquedos, jogos, Lego. Esse Lego aqui tem quantos buraquinhos, tem quantas
etc, pecinha, etc, né? Frutas também dá para classificar em tipos, etc e tal, né? O sexto objetivo da segunda etapa da educação infantil, no campo de experiência espaço-tempo, é aprender a utilizar conceitos básicos de tempo. Agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, devagar, depressa, né? Vocês viram que esse objetivo é bem parecido com o quarto, só que o quarto trabalhava com espaço, né? Dentro, fora, em cima e baixo. Aqui, agora, com tempo, né? Então, trabalhar com as rotinas da escola, o que vem antes, o que vem depois, né? No início da aula, aí depois organiza a filinha para ir no banheiro, para depois volta para a sala e faz um trabalhinho com eles, aí vai lanchar, aí faz a filinha para escovar o dentinho. E tudo isso tem as suas rotinas que são estabelecidas, né? Além disso, também referências de localização no tempo, né? O calendário que está ali, dias da semana, mês, etc, né? Também já desenvolvendo com a criança aí noções de causa e efeito. Se você faz um bolo com a criança, antes de você assar, ele está mole, depois de assar, ele está duro. Se a criança corre, tem um efeito, ela vai chegar mais rápido, mas ela também pode cair e se machucar. Então, todas as coisas têm uma causa e um efeito. Você lanchou, aí vai, de repente, sujar a mesinha, tem que limpar, né? Enfim, trabalhar com tudo isso. Ó, depois tá, lanchou, agora temos que lavar isso daqui, né? Temos que levar lá para lavar, ou né, já fazer a criança participar disso. Tudo tem causa e efeito. E uma atividade muito interessante para trabalhar causa e efeito é música e dança, né? A música tem uma letra, e aí, principalmente aquelas músicas que você faz uma coreografia que já está presente na letra, né? Pula, cabeça, ombro, perna e pé, né? Então, ou seja, a criança já vai entendendo. E já interessante também coreografar algumas musiquinhas que as crianças gostam, né? Fazê-las que elas vão gravando a ordem dos, dos gestos, né? Para realizar nesta música. Os dois próximos objetivos, o 7 e 8, são bem matemáticos, são os mais fortes na perspectiva da matemática. O sétimo objetivo dessa etapa da educação infantil é contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc., em contextos diversos. E aqui é muito importante ter calma com as crianças. Elas não precisam aprender a contar até 1000 até o final dessa fase. Tem aquelas que vão saber contar até 1000 porque são estimuladas em casa, etc. Mas será que vão saber contar 6 coisas, 5 coisas, 8 coisas, uma dúzia de coisas, né? Então, a mais importante que saber contar é saber contar, né? Saber qual que é a função disso, né? Tá? Estimular, mas não forçar a barra nessa fase da idade, né? Porque a contagem ela é apenas o início, uma porta de entrada para toda aquela complexidade matemática que vai desde a correspondência das coisas, dos conjuntos, etc., desde um por um até uma série de correspondências, até chegar à quantificação, que é o processo ao qual nós precisamos chegar na matemática, aprender a quantificar, né? E depois de quantificar, daí somar, dividir, sabe que daí já é o ensino fundamental que nós vamos ver depois, mais para frente, né? Então, oportunizar situações de numeração, que a criança consiga é, fazer parte da numeração, né? Correspondências entre quantidades e conjuntos de quantidades. Aí os materiais lógicos são muito importantes nisso, já os brinquedos, etc., né? Correspondência entre quantidades. Você vai jogar um jogo de tabuleiro, você vai lá, chacoalha o dado, vira ele. Então deu 3 aqui, são 3 casinhas aqui, né? É uma correspondência de 3 com 3 casinhas, mas se tiver mais gente jogando, não é as mesmas casinhas, são outras, assim por diante, né? Pega tanto a correspondência quanto a questão da conservação do número, etc., que são ideias matemáticas, né? Trabalhar também em situações de menor, maior, igual, diferente, mais, menos, né? E por último, então, nós temos o oitavo objetivo dessa fase da educação infantil, que é registrar com números a quantidade de crianças, quantidade de objetos da mesma natureza, quantidade
né? Bonecas, bolas, livros, carrinhos, peças de Lego, quantidade de peças redondas que tem, quadradas, etc. e tal. Então isso dá para fazer um trabalho bem variado. Quantas crianças que vieram hoje, quantas que faltaram, né? Quantas meninas tem na sala, quantos meninos, quantos aqui dessa sala torcem pro Atlético, torcem pro Coxa, né? Dá pra brincar com essas coisas, né? Quantos aqui gostam da Peppa Pig, quantos gostam... Eu não assisto desenho nessa época mais porque eu não tenho não tenho filhos. Tem um sobrinho, um neto que vem aqui em casa uma vez por semana, então de vez em quando a gente acaba vendo aí o que ele gosta de assistir, né? Mas é bem pouco. Quando eu tinha meus filhos na idade certa lá, eu sabia todos os desenhos de cor e salteado que passavam, né? Assisti o Rei Leão umas 50 vezes com meu filho. Muito legal, tá? Esse registro ele não precisa ser formal, né? Registrar com um número formal. Porque a criança não conhece o número ainda. Registrar no dedo, né? E o professor ali no vídeo que eu postei, ele dá um exemplo muito interessante. A professora pegou e fez os meses do ano assim, no chão, né? Uma cartolina, de janeiro a dezembro, e providenciou para cada criança uma caixa de sapato. Aí a criança pegava aquela caixa de sapato e a professora ia dizer, ó, fulano, que mês que você nasceu? Se ele soubesse, então, ó, vamos ver aqui, tá aqui o teu mês, coloca a caixa de sapato aqui. Você não sabe, a professora ajuda, então vai lá e coloca. Ao final, o que vai acontecer? Ali vai formar tipo um gráfico, porque onde tiver mais caixas, mais crianças fazem aniversário naquele mês. Aí prosseguindo, as crianças então, quantos tem nesse mês? Quantos nesse? Quantos nesse? Aí a professora pega e pede para eles fazer fila no seu mês, né? Aí eles comparam. Tem 5 ali e 5 aqui. Se tiver 4 aqui e 5 lá, tem algum errado, ajeita, até acerta tudo. Aí a professora vem com os números, né? Aqui tem 5, então ela tem lá o número 5. Antes de fazer isso, já vai lá e conta, vê quantos tem em cada mês para fazer os números corretos para ser correspondente ao mês, né? Aqui não tem nenhum, então vai um zero, põe um zero ali. Depois ali, o zero pode ser tanto o numeral quanto escrito zero. Ou pega numa cartolina, de um lado escreve zero, de outro faz o zero redondo, né? E coloca ali. Aí as crianças vão identificar aquilo numa brincadeira legal, vai desenvolver esse processo. Ok? Então, vimos aí as atividades de matemática da educação infantil, na sua segunda fase, principalmente. A primeira fase é bem mais simples. Na próxima aula, vamos ver a terceira fase da educação infantil. E depois vamos adentrar no ensino fundamental. Beleza? Obrigado. Bons estudos. A atividade. Na aula anterior, eu coloquei lá os objetivos e pedi para vocês descreverem algumas coisas. Agora eu peço para vocês escolherem 4 para fazer uma descrição, ok? E sugiro que utilizem os 2 últimos, que são altamente matemáticos. Depois escolham mais 2 para fazer ali uma descrição do que eu peço lá. Que é qual que é o objetivo, o que ele tem a ver com a matemática e um exemplo. Simples, gente. É feijão com arroz, tá? Precisamos inventar muita coisa. Obrigado.